Boa noite, irmãos, irmãs, quem quer que esteja vendo esse vídeo, que Deus abençoe a cada um de vocês, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o Luciano Roso, obreiro da Igreja Internacional da Graça de Deus, mais uma vez com vocês, vindo aqui compartilhar mais uma palavra com vocês, para que nós possamos ir crescendo mais e mais e mais e mais na fé, na presença de Deus, pela palavra de Deus. E hoje eu queria falar, tá lá em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5, né? Lucas, a gente sabe que ele foi um historiador e médico, né? Naquela época. E ele pegou provas aqui, provas ali, foi pegando provas até chegar o ponto que ele queria, né? De escrever o Evangelho de Lucas, né? Detalhadamente em tudo, em toda a palavra, conforme o Espírito Santo foi dando a ele para que escrevesse. E o Lucas também escreveu o livro de Atos, né? Lucas também foi um seguidor de Paulo, né, do apóstolo Paulo, que ele era médico, né, e andava sempre com Paulo, orientando Paulo em medicina, ajudando Paulo em muitas missões missionárias. E foi presenciando com Paulo muitas coisas. Tanto que ele escreveu Lucas, né? E depois Atos, né? O livro de Atos inteiro é de Lucas. E vemos aqui, Lucas capítulo 1, versículo 5, a história de Zacarias e Isabel, o sacerdote Zacarias e da sua esposa Isabel, que era estéril, e que eles já eram avançados de idade, né? E através desse relacionamento veio o profeta João Batista, que foi primo de Jesus Cristo, né? Então vamos lá, capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, descendência de Arão. O nome dela ela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Vamos entender. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Que já vemos aqui, irmãozinho, irmãzinha. Existiu naquele tempo um sacerdote chamado Zacarias. Se ele está aqui na palavra, porque Deus conheceu ele, agradou dele, agradou dos comportamentos dele. Por isso que ele está sendo narrado aqui. Se existiu naquela época Zacarias, o sacerdote, hoje existe você. Que hoje, na palavra diz em Apocalipse, e também lá em 1 Pedro, que somos sacerdotes reais do Senhor Deus, em Cristo Jesus. O rei faz o quê? Ele dá ordem, né? O rei dá ordem, o rei manda. Somos aqui na terra, inspirado pelo Espírito Santo de Deus através de Jesus Cristo. Somos reis, com autoridade no nome de Jesus Cristo, na presença de Deus para fazer a obra de Deus, contra as forças das trevas que já estão derrotadas. Só nós, pela fé, crendo, professar no nome de Jesus Cristo, pela palavra de Deus, que o Espírito Santo, pelo poder que habita em nós, dissipamos todas as trevas em o nome de Jesus Cristo. Somos sacerdotes na presença de Deus, como aqui o Zacarias era. Somos sacerdotes, né? Temos uma missão aqui para com Deus fazer aqui. No caso eu como obreiro, o outro pastor, o outro evangelista, que seja um membro. Um membro também é um sacerdote. Sim, o sacerdote tem uma missão, porque Jesus diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Todos nós cristãos temos esse papel do ide, de pregar o evangelho, de
curaram o enfermo no nome de Jesus, de expulsar um demônio no nome de Jesus. Porque Jesus não diz só os pastores, só os evangelistas, só os obreiros, diáconos. Não. Jesus disse: estes sinais seguirão aqueles que creem. Todo cristão, toda pessoa, todo cristão que crê, estes sinais seguirão aos que creem. Está lá em Marcos 16. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, mal nenhum acontecerá a vocês. E colocarão as mãos nos enfermos e os curarão. Então, temos o papel de sacerdote real, como Zacarias teve naquela época, chamado Zacarias da ordem de Abi, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Veja que importante, não adianta ser sacerdote e nem rei, como nós somos hoje, se não estivermos obedecendo a palavra de Deus. Vai ser aquele sacerdote sem poder, aquele rei sem autoridade, que vem, por exemplo, vem um príncipe e manda mais que o rei, jamais. Sempre o rei tem autoridade e nós somos reis na presença de Deus. Nós só vamos perder essa majestade de reis aqui na terra em Cristo Jesus se deixarmos de lado a palavra de Deus, se deixarmos de lado os mandamentos do Senhor que Ele colocou para nós fazermos. Se não deixarmos, sempre seremos sacerdotes reais na presença do Senhor, com o poder de Deus que tem nos guardado e nos protegido e nos dando toda a vitória mediante a fé. Porque está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. E sabemos que fé é dom de Deus. E Jesus Cristo é o nosso autor e consumador da nossa fé. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente. Temos que viver irrepreensivelmente na presença do Senhor. É difícil? Não. Para quem se deixa ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo, não tem problema. Porque o próprio Espírito Santo vai nos guiar. Ele próprio vai nos conduzir. Mas se deixarmos Ele nos guiar, se não formos pela nossa mente, pela nossa gana, pela nossa emoção, vamos quebrar a cara, como a nossa velha criatura sempre quebrava. Nunca esquecemos de onde que o Senhor nos tirou, o que éramos e onde que Ele tem nos colocado e feito em nossas vidas hoje. Se nós estamos sendo vitoriosos, se estamos na presença de Deus, porque estamos deixando o Espírito Santo nos guiar. Se começarmos a tropeçar, examinemos para ver se tem alguma coisa errada em nossa vida. Porque a provação vem, mas elas vêm para ser dissipadas no nome de Jesus, porque nós já temos autoridade no nome de Jesus para dissipar todo o mal. Vivendo irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Zacarias e Isabel, casal, os dois viviam justos na presença de Deus. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Veja bem, o anjo só apareceu para ele. Por quê? Que vemos lá agora. Porque ele andava irrepreensível na presença do Senhor em todos os mandamentos e preceitos de Deus. Obedecia a palavra. Obedecia o que Deus dizia na palavra de Deus. Por isso que o anjo apareceu para ele, porque senão não ia aparecer, trazendo a bênção que ele esperava. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Zacarias provavelmente que nunca tinha visto um anjo, um espírito, um anjo na frente dele. Ele assustou, ficou paralisado, olhando assim, sem saber, sem entender, né?
Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Veja bem. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. A tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Veja, os dois já eram de idade, avançados em idade, aqui eles não falam a idade deles, mas vamos imaginar dois já velhos, né? Avançados em idade. E o anjo aqui revela para ele que a oração dele foi ouvida. Por quê? Foi ouvida. Porque ele andava dentro da palavra de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, andava irrepreensível na presença de Deus, ele e a mulher dele. Mas aqui vemos que mesmo ele avançado em idade, ele e a mulher dele, ele pela fé, pela oração, pela palavra de Deus, sabendo que Deus é o Deus do impossível, todo-poderoso, tomando exemplo também que lá no Velho Testamento tem, que é tomando o exemplo a mulher de Abrão, né, Sara, que deu à luz, tomando o exemplo também de Ana, mulher de Eucana, que veio o profeta Samuel, tomando o exemplo de Rebeca, que deu à luz também, né? Todas estéreos, né? E ele meditando nessas palavras com certeza teve fé e foi orando, orando, orando através dessas palavras, sempre dentro da palavra de Deus. E Deus então assim ouviu a oração dele. Por quê? Ele andava irrepreensível na presença de Deus. É assim que temos que ter, temos que ser. Não adianta nós orarmos, clamarmos a Deus, ajoelharmos, fazendo jejum, fazermos isso, aquilo, irmos na igreja, se não estivermos obedecendo a palavra, nada vai acontecer, porque Deus trabalha dentro da palavra dele, não trabalha em atos nossos, em caridade, que é o que nós temos que fazer sim, que ajudar ao próximo, mas primeiramente está escrito: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas ele vos acrescentará. Então o que temos que fazer, que Zacarias estava fazendo, sempre buscando primeiro o reino de Deus, a palavra dele, pela fé, que assim ele mesmo avançado em idade, ele e a mulher dele, ele tinha convicção que ia ter um filho, e o anjo veio trazer a resposta. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E veja bem, isso mesmo, irmãos. Olha que importante. Ele só recebeu a bênção porque estava dentro da palavra. Veja na sua vida se tem alguma área da sua vida que você não está tendo resposta. Porque se não está tendo, provavelmente você vai estar fora da palavra de Deus. Medite, reflete, ore ao Senhor para lhe mostrar o que está acontecendo. Porque provações vêm, mas elas vêm só para passar. Elas não vêm para ficar. Porque o Deus que nós servimos é o Todo-Poderoso. E sabemos que o Espírito Santo habita dentro de nós em Cristo Jesus. E já somos mais do que vencedores naquele que nos amou em todas as coisas. Cristo Jesus. Não vamos ficar, vamos dizer assim, mendigando oração, não. Temos que chegar na presença do Senhor convicto daquilo que queremos, porque é assim que o Senhor quer. Deus não quer cristão, vamos dizer assim, medroso, porque Ele já nos deu espírito de poder, espírito de ousadia, e é esse espírito que temos que usar na frente diante de Deus, em todas as circunstâncias. Ele quer um cristão, um servo, uma serva, na presença dele convicto com aquilo que quer. E na hora de uma provação, de uma tribulação, de expulsar um demônio, ir com todo o poder na presença do Espírito Santo, expulsando no nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o nosso papel de filho e filha de Deus em Cristo Jesus. Assim, vamos receber os milagres e prodígios de Deus em nossas vidas. Se você não tem filho ou filha, se você quer ter, Deus pode te dar, mas esteja dentro da palavra de Deus, sendo o sacerdócio real, irrepreensivelmente na presença de Deus, que Ele vai fazer um milagre na sua vida, como fez Zacarias e Isabel.
porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele é Deus, o mesmo ontem, hoje, o será eternamente para a glória de Deus. Irmãos, então a palavra foi essa hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos ter fé, viver sempre na presença de Deus para que o milagre dele venha realizar todos os nossos desejos na presença dele em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.